Esta história seria em um ponto de vista, um início do Apocalipse, onde está escrito que haverá todas essas coisas, guerras muito sangrentas e muito sofrimento naquela época, baseando em o que está escrito. Guerras e rumores de guerras. Assista e veja o que foi e o que terá de vir. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1939 e 1945. Nesse período, mais de 60 milhões de pessoas perderam a vida. O estupim para a guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães em 1939. Inicialmente, o conflito se concentrou na Europa, mas logo se espalhou para a África, Ásia e Oceania. Os grupos envolvidos foram os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão. A Batalha de Stalingrado, ocorrida entre 17 de julho de 1942 e 2 de fevereiro de 1943, foi um dos momentos cruciais desse conflito. Stalingrado, atualmente chamada Volgogrado, era uma cidade estrategicamente importante. Ela controlava o acesso ao rio Volga, uma via fluvial vital para o transporte de suprimentos e tropas. Além disso, Stalingrado era um centro industrial significativo e tinha um valor simbólico para os soviéticos. A batalha foi a maior e mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial e mudou os rumos do conflito após a vitória soviética. Os alemães enfrentaram uma resistência feroz nas ruas de Stalingrado, disputando casa por casa. Mesmo com bombardeios constantes, os soviéticos se esconderam nos esgotos e nos escombros, causando baixas no exército alemão. A obsessão de Hitler em conquistar Stalingrado teve um alto custo humano. O general alemão von Paulus acabou se rendendo com 200 mil soldados alemães em janeiro de 1943. Essa derrota interrompeu os planos alemães de conquistar a União Soviética e marcou o início de uma série de derrotas alemãs na frente oriental. Em resumo, a Segunda Guerra Mundial e a Batalha de Stalingrado tiveram impactos profundos na história mundial, deixando cicatrizes e lições que perduram até hoje. Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista lançou a Operação Barbarossa, uma invasão em larga escala da União Soviética. O objetivo era conquistar vastos territórios soviéticos e subjugar o regime comunista. As forças alemãs avançaram rapidamente, capturando cidades e territórios. No entanto, a resistência soviética foi feroz e o exército alemão enfrentou dificuldades logísticas e climáticas. A linha de frente se estendeu por milhares de quilômetros, desde o Mar Báltico até o Mar Negro. Stalingrado estava localizada na parte sul dessa frente. Importância estratégica de Stalingrado. Stalingrado, hoje Volgogrado, era uma cidade-chave às margens do rio Volga. O controle do Volga era vital para o transporte de suprimentos e tropas. Além disso, Stalingrado era um centro industrial e de comunicações. Sua captura permitiria aos alemães cortar a rota de abastecimento soviética e consolidar sua posição na frente oriental. Hitler via Stalingrado como um símbolo de resistência soviética e estava determinado a conquistá-la. Objetivos alemães em Stalingrado. Os alemães lançaram a Operação Azul em 28 de junho de 1942, com o objetivo específico de capturar Stalingrado. A cidade foi defendida pelo Exército Vermelho, liderado pelo general Vassili Chuikov. A luta foi intensa, com combates urbanos brutais e bombardeios incessantes. A obsessão de Hitler em conquistar Stalingrado teve um alto custo humano para ambos os lados, mas a vitória soviética em fevereiro de 1943 marcou um ponto de virada na guerra. Em resumo, a Batalha de Stalingrado foi um marco crucial na Segunda Guerra Mundial, com implicações estratégicas e humanas significativas. A Batalha de Stalingrado, travada entre 23 de agosto de 1942 e 2 de fevereiro de 1943, foi um dos momentos cruciais da Segunda Guerra Mundial. Vamos explorar os detalhes. Início da batalha e estratégias iniciais. A ofensiva alemã para capturar Stalingrado começou em 23 de agosto de 1942. O 6º Corpo de Exército e elementos do 4º Exército Panzer estavam na linha de frente. Stalingrado era uma cidade industrializada da URSS, responsável por grande parte da produção bélica soviética.
Seu nome, associado a Stalin, tinha carga simbólica para os alemães. Os avanços iniciais dos tanques e soldados alemães foram contidos, permitindo que os soviéticos se reorganizassem. O cerco e a resistência soviética. Quando as tropas germânicas chegaram a Stalingrado, encontraram uma resistência feroz. A cidade foi disputada rua a rua, casa por casa. Mesmo com bombardeios constantes, os soviéticos se esconderam nos esgotos e nos escombros, causando baixas no exército alemão com seus franco-atiradores. Hitler tornou a conquista de Stalingrado uma obsessão, enquanto o general alemão von Paulus percebia que a sorte não pendia para os alemães. Condições terríveis. A batalha envolveu a população civil, deixando a cidade completamente destruída. Soldados e civis enfrentaram privações extremas, temperaturas congelantes e escassez de alimentos e suprimentos. Mais de 40 mil civis perderam a vida durante o cerco. A Batalha de Stalingrado foi um marco sangrento e decisivo, marcando o limite da expansão alemã e o início da reversão das forças soviéticas em direção a Berlim. Ponto de virada: a Operação Urano e o cercamento alemão em Stalingrado. A Operação Urano, lançada pelos soviéticos em 19 de novembro de 1942, foi um momento crucial na Batalha de Stalingrado. Aqui estão os detalhes. Operação Urano. Os soviéticos planejaram uma contraofensiva para cercar as forças alemãs em Stalingrado. Eles atacaram as fraquezas nas linhas alemãs, especialmente nas áreas norte e sul da cidade. A operação foi bem sucedida, e as forças soviéticas conseguiram cercar os alemães dentro da cidade. Cercamento alemão. Cerca de 300 mil soldados alemães ficaram presos em Stalingrado após o cerco. A situação se tornou desesperadora para os alemães, com suprimentos escassos e condições terríveis. O general alemão von Paulus finalmente se rendeu em 2 de fevereiro de 1943, marcando uma vitória decisiva para os soviéticos. Esse evento mudou o curso da guerra e mostrou que a resistência soviética era formidável. Consequências da Batalha de Stalingrado. A rendição das forças alemãs em fevereiro de 1943 teve profundas implicações na Segunda Guerra Mundial. Desfecho da batalha. O general alemão Friedrich Paulus se rendeu com cerca de 300 mil soldados. Isso marcou uma vitória decisiva para os soviéticos. A derrota em Stalingrado abalou a confiança dos alemães e teve um impacto psicológico significativo. Impacto na guerra. A vitória soviética em Stalingrado mudou o curso da guerra. Reversão do avanço alemão. Os alemães foram forçados a recuar, interrompendo seus planos de conquistar a União Soviética. Mudança na estratégia. A derrota em Stalingrado fez com que Hitler redirecionasse suas forças para outras frentes, enfraquecendo sua posição global. Mobilização soviética. A resistência heróica em Stalingrado inspirou os soviéticos a lutar ainda mais ferozmente. Aliança fortalecida. A vitória soviética fortaleceu a aliança entre a União Soviética, os Estados Unidos e o Reino Unido. Em resumo, a Batalha de Stalingrado foi um ponto de virada crucial, marcando o declínio do poder alemão e o início da recuperação soviética. Reflexão final sobre a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi um marco histórico de enorme importância na Segunda Guerra Mundial. Aqui estão algumas reflexões. Impacto estratégico e humano. A vitória soviética em Stalingrado reverteu o avanço alemão na frente oriental. Isso teve implicações significativas para o curso da guerra. A cidade, completamente devastada, testemunhou sofrimento humano inimaginável. Soldados e civis enfrentaram condições terríveis, fome e frio extremo. Lições aprendidas. Determinação e resistência. A resistência feroz dos soviéticos em Stalingrado mostrou a importância da determinação e da vontade de lutar até o fim. Custo da guerra. Stalingrado é um lembrete sombrio dos horrores da guerra e das consequências devastadoras para as pessoas comuns. União e solidariedade. A vitória soviética em Stalingrado fortaleceu a aliança entre os aliados e reforçou a necessidade de cooperação internacional. Em resumo, a Batalha de Stalingrado nos ensina sobre a resiliência humana, os custos da guerra e a importância de nunca esquecer os eventos que moldaram nosso mundo. Conclusão. Vamos recapitular os principais pontos da Batalha de Stalingrado. Data da batalha.
A batalha ocorreu entre 23 de agosto de 1942 e 2 de fevereiro de 1943. Importância estratégica. Stalingrado era uma cidade-chave às margens do rio Volga, com valor simbólico e controle vital sobre o transporte de suprimentos. Resistência feroz. Os soviéticos defenderam a cidade com bravura, lutando casa a casa. Operação Urano. A contraofensiva soviética cercou as forças alemãs, resultando na rendição de cerca de 300 mil soldados alemães. Impacto na guerra. A vitória soviética em Stalingrado mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A história de Stalingrado nos lembra da resiliência humana, dos custos da guerra e da importância de nunca esquecer os eventos que moldaram nosso mundo. Convido você a refletir sobre esses acontecimentos e a seguir nosso canal para mais histórias fascinantes como essa. Até breve!